programa falando sobre isso, gente, sobre dois dos distúrbios mentais mais frequentes, a ansiedade e a depressão. Problema sério, prejudica a nossa vida, pode acontecer com qualquer um e que precisa de tratamento. Dados da Organização Mundial de Saúde alertam que somente no Brasil, cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas sofrem de ansiedade, o que coloca o país no topo do ranking mundial. Dentre as situações mais comuns que desencadeiam essa condição estão medo de avião, provas, resultados de exames, apresentações em público e até términos de relacionamento. A ansiedade é uma reação normal do ser humano e tende a dissipar conforme o motivo que gera é resolvido, diferente das crises, quando muitas vezes não há motivo, é mais intensa, constante e traz sofrimento. Ansiedade pode acometer qualquer idade. A organização aponta que em 2016, 13% da população até 17 anos sofria de algum tipo de ansiedade. Atualmente, 25,2% desse público são jovens ansiosos. Tanto a ansiedade quanto a depressão paralisam o indivíduo e são consideradas doenças que tiram a qualidade de vida e o prazer de fazer atividades antes prazerosas. A maior diferença é que a ansiedade traz angústia e a depressão deprime e tira a motivação. Ainda de acordo com a OMS, na América Latina o Brasil é o país com maior prevalência de depressão, com 11,3% dos brasileiros relatando ter recebido algum diagnóstico médico. As causas podem ser multifatoriais, por isso, todo o caso deve ser avaliado por um profissional, num combinado de medicamentos e psicoterapia. Nós convidamos para falar deste assunto a doutora Raquel Proença, que é médica, psiquiatra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Andréia. Bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Muito bom. E a doutora está aqui não somente para falar disso, mas como a gente vê e como a gente avalia o sucesso e a fama e a depressão. Porque às vezes a gente acha que isso só acontece em fracassos, né? Quando a pessoa passa por algum período ruim na vida e entra em depressão com a morte de alguém, com a perda de alguém, e passa por um problema financeiro e acaba caindo em depressão. Mas e quando a fama e o sucesso, a prosperidade financeira vem e a depressão caminha junto? Como que o cérebro processa isso e a que ponto chega? A gente tem exemplos, Whindersson Nunes, diagnosticado com depressão, Eminem House, problemas sérios de ansiedade, depressão, morreu pelo vício, entre outros famosos, né? Se a gente for citar aqui, que a fama e o sucesso e a depressão aliada a tudo isso, doutora? Então, primeiro eu acho que vale a pena a gente pensar no que é sucesso. É algo que vem de um desejo do meu coração, aquilo é sucesso para mim, ou é sucesso em relação ao que a sociedade estabelece? Vale muito a pena a gente se questionar sobre isso. Muitas vezes uma pessoa alcança aquilo que falaram para ela que era sucesso, que iria trazer felicidade, mas não atende ao desejo do coração daquela pessoa. De qualquer forma, quando a pessoa trabalhou para isso e conseguiu alcançar sucesso e ainda fica deprimido, muitas vezes é porque o que nos mobiliza, o que faz a gente se movimentar é o desejo. Quando eu desejo alguma coisa, eu corro atrás, eu tenho motivação. A partir do momento que eu conquisto tudo, eu não tenho mais desejo e isso é muito perigoso. Por isso que muitas pessoas, quando se aposentam e falam, agora eu não vou fazer mais nada da vida, entram em depressão ou adoecem e até morrem. Então, o ser humano precisa de desejo, precisa de libido, energia de viver. O trabalho dignifica o homem, mais ou menos assim, numa definição, né? Sim. Olha só, gente, como isso está aliado, né? Nem sempre o que a sociedade estabelece que é sucesso, para nós e aí é que entra estágios como esse. Será que era isso que a pessoa procurava quando ela resolveu cantar, ou quando ela resolveu trabalhar ou estudar? Bom, nós anunciamos que a doutora estaria aqui com este assunto, né? Sucesso, fama e a depressão. E aí chegaram muitas perguntas, a gente está ao vivo no 3027 9623. Mande para cá também, participe, que a gente vai te ajudar com informação sobre este assunto a partir de agora. Vamos à primeira que chegou pra gente, olha só. Meu filho está com depressão, está bem e do nada fica mal e até bem irritado. Ele está fazendo terapia, mas eu não sei como lidar. O que fazer? Cris Dantas do Jardim da Glória. Bom, meu filho, imagino que seja uma pessoa jovem. A gente vê casos como esse cada vez mais em adolescentes e crianças, doutora.
A morte por depressão, a morte por suicídio é a segunda maior causa de morte entre os adolescentes, perdendo apenas para acidentes de trânsito. Então, de fato, tem que valorizar e tem que tratar, se for um adolescente, um adulto, enfim, qualquer fase da vida, nós como psiquiatras sempre valorizamos muito a ameaça de suicídio e a morte pela depressão. Depressão mata. Ela comenta que do nada ele se irrita. Depressão não é só tristeza. Depressão pode ser sentimento de vazio ou irritabilidade também. E como lidar com isso? Eu acho que muitas vezes é perguntar para o outro o que ele espera da gente. Cada adolescente que surge no consultório, cada filho, a mãe vai lidar de uma forma diferente. É difícil dar um conselho genérico. Então, perguntar para ele como você pode ajudar ele naquele momento, o que ele espera de você. E, com certeza, encaminhar para um tratamento com um psicólogo, com um psiquiatra, um profissional de saúde mental. E muitas vezes a gente vai ter que, inclusive, utilizar medicação. Olha só, não desista, né, do seu filho. Vamos a mais uma participação que chegou para a gente sobre este assunto. Olha só, a síndrome do ninho vazio pode causar depressão? É a Helenice do Jardim Liberdade. Com certeza pode e tem tudo a ver com o que a gente conversou. Nós precisamos de desejo para ter razão para viver. E muitas vezes o desejo do pai e da mãe está misturado com o desejo do filho. E quando esse filho sai de casa e tem autonomia e passa a viver a própria vida, o pai e a mãe têm que se haver com o próprio desejo. Mas e se ele não desejou nada, ele só projetava tudo nos filhos? Ele pode deprimir. E muitas vezes a depressão é um convite para ele se recolher e repensar a própria vida. Então, se isso for trabalhado com um psicólogo, com um psiquiatra, esse recolhimento da depressão pode ser importante para a pessoa dar um novo significado e um novo direcionamento para a vida. Então, nem sempre a depressão é ruim. Ela pode fazer com que a gente pense sobre nós mesmos. E sair dessa, né? E evoluir. Vamos a mais participações que chegam para a gente sobre este assunto. Olha só, quais são os principais sintomas que podem indicar depressão? Síndrome gastrointestinais também podem. É a Karen Santiago do Jardim Brasília. Olha aí. Sim, na depressão é possível ter sintomas gastrointestinais, porque o nosso sistema gastrointestinal, ele é o segundo maior produtor de serotonina no organismo. O intestino produz serotonina, produz dopamina, por isso que a gente chama o intestino de segundo cérebro. Ele tem a segunda maior concentração de neurônios do corpo, até mais do que a medula espinhal ali, né, o sistema nervoso dorsal. E quais sintomas podem estar presentes? Tanto o intestino preso quanto diarreia. Tem uma síndrome que chama síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional. Se nós formos fazer exames, a gente não vai encontrar nada alterado no exame. E ainda assim a pessoa pode ter dor e alteração do hábito intestinal. E muitas vezes o tratamento com antidepressivos e psicoterapia pode ajudar nessa síndrome. Olha como tem que estar de olho, hein? No intestino. Né? Já falamos sobre este assunto aqui no programa e sempre, né, a gente descobre mais sobre esse órgão. Que hoje todo psiquiatra que está atualizado tem que perguntar sobre ritmo intestinal no consultório. Olha isso. É obrigatório. É ele que tá vendo como ele é importante? Vamos lá para mais uma participação ao vivo sobre depressão, fama e sucesso, hein? Tenho muito medo de voltar a trabalhar, a ponto de dar dor de barriga, só me chamarem para uma entrevista. O que fazer? Kelly Giuleto, do Jardim Canadá. Olha que interessante, ela fala sobre a dor de barriga, para ver como o sistema gastrointestinal é importante. De novo, olha aí. Mas assim, ela falou sobre o trabalho. Eu não sei o que ao longo da história dela fez com que ela visse o trabalho como algo negativo, como algo aversivo. Então é importante, dentro da história dela, a gente entender por que ela vê o trabalho como uma ameaça, e isso é importante ser trabalhado em psicoterapia, com um psicólogo, para ela deixar de ver o trabalho como ameaçador e conseguir dar um novo sentido para o trabalho. É possível que ela tenha tido uma síndrome de burnout, que é um esgotamento mental por um cansaço profissional, uma estafa. Então, trabalhar isso com um psicólogo ou, se necessário, com um psiquiatra. É isso aí, gente. Continuando as nossas participações ao vivo no 30 27 96 23, nessa segundona, hein?
Depressão, doutora, pode ser hereditário? Como que eu evito isso? Tatiana Caetana, ela é do Jardim Los Angeles, quer saber. A depressão é hereditária, ela tem um componente hereditário muito significativo, só que a hereditariedade não é determinante. Você tem uma predisposição a evoluir com depressão, mas você pode silenciar esses genes através do meio ambiente. Então, você pode ter o gene que expressa a depressão, mas silenciar ele e não desenvolver depressão. E como a gente faz isso? Com uma boa alimentação, rica em nutrientes, com um hábito de sono saudável, dormir uma quantidade de horas que seja suficiente para repousar, atividade física, contato com natureza, momento de silêncio. Então, apesar de ser hereditário, não é determinante. Olha aí, você pode evitar, né? Sair fora dessa curva. Mais uma participação, olha quanta gente ao vivo nessa tarde, em 1h e 48 minutinhos. Meu filho tem TDAH leve e eu não deixo ele usar o celular nem rede social. Estou no caminho certo? Deixo ele jogar de vez em quando no meu celular. Cristina, do Jardim Mandacaru. Cristina, eu precisava saber a idade do seu filho, né? A gente sabe que tem uma recomendação de não utilizar telas até 2 anos de idade. Creio que já é uma criança maior. É importante a gente utilizar a tecnologia ao nosso favor. É possível que ele utilize telas, jogos, redes sociais com supervisão e até 12 anos de idade evitar que passe de 1 hora por dia. Se for utilizado com sabedoria, pode ser importante até para ele construir uma rede de amizades. Porque hoje nas escolas a gente sabe que outras crianças utilizam redes sociais. Sim, a própria escola. Conversam sobre jogos. Então eu acredito que usar pouco tempo e com supervisão seja um bom caminho. Só tem que tomar cuidado porque crianças com TDAH têm maior risco para dependência tecnológica. Porque TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O funcionamento cerebral deles faz com que as telas sejam muito atrativas. Então é importante que a Cristina tome sim cuidado, mas é possível encontrar um meio termo. Balancear isso, né? Vamos lá, tem mais gente ao vivo nessa tarde, hein? Olha só. Doutora, o esgotamento mental causado pela busca pelo sucesso pode ser um gatilho para desenvolver a depressão? Gustavo Generoso, ele é do Jardim Monte Belo, aqui em Maringá. Oi, Gustavo. Pode sim. Isso que você falou está muito relacionado com o burnout. Quando você tem um esgotamento mental, uma busca desenfreada pelo sucesso, se torna um workaholic, um viciado em trabalho e deixa de valorizar outros aspectos da vida, você pode sim deprimir. Tem uma história bem rápida, um conto oriental, que conta assim, que uma mulher estava caminhando com um filho nas costas, paupérrima, muito pobre, passando perto de uma montanha, ela ouviu da caverna: vem até aqui que aqui tem muitas riquezas, você pode entrar aqui e pegar tudo. Só toma cuidado porque vai fechar, então não esqueça o mais importante. E ela entra na caverna e começa a pegar joias, dinheiro, pedras preciosas, e a caverna, ó, em 5 minutos vai fechar, não esquece o mais importante. E ela sai da caverna, a caverna fecha, ela esqueceu o filho. Então não adianta a gente buscar o sucesso e esquecer aquilo que tem mais valor na nossa vida, né? Os nossos valores, a nossa base, os nossos afetos. Então essa é a minha recomendação para ele. É verdade, e para todos nós. Belo conto. Obrigada. Para concluir, não é verdade? Inclusive a nossa conversa, o ano que está acabando. Sim. Que a gente leve isso para 2023, não é verdade? Com certeza. Que a gente leve para 2023 a disciplina, mas não esse fanatismo louco que a gente vive nesse dia a dia. E valorizar aquilo que de fato tem valor. Verdade. E não preço, né? Verdade. Valor. Que bom, exatamente. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, André. Mais uma vez, né? De estar aqui com a